estrutural, até pelo nome, uma lei anti-Uruan. Como se pode fazer uma lei contra uma pessoa, ou contra uma música, ou contra a letra de uma poesia? No momento em que uma sociedade se reúne para fazer uma lei contra a música, contra a poesia, é porque essa sociedade está doente, ou pelo menos os seus representantes estão doentes. Mas vamos ouvir agora esta mulher fantástica, que tem uma experiência de vida muito grande, como familiar de preso, viveu o dia a dia, esposa de uma pessoa que teve anos e anos preso, e ao qual nós devemos a organização dos presos que são cruelmente torturados diuturnamente. E essa organização era para exigir respeito à dignidade da pessoa humana, ainda que encarcerada. Nossa querida diretora de Assuntos de Familiares dos Encarcerados da Academia Brasileira de Letras do Cárcere, Simone Menezes, com a palavra. Boa tarde. Obrigada. Eu me chamo Simone Menezes, fui coluna livre da Ilha Grande, isso quer dizer, eu morei numa unidade prisional e tenho marido já falecido que foi preso na década de 60. Aliás, meu marido passou de 60 até 2000, todas as décadas, no sistema penitenciário. O que a gente vem conversar dentro da perspectiva de favela, sistema penitenciário, cárcere e oportunidades, tem a ver com esse mundo de gente que acampa no sistema penitenciário, hoje quase 1 milhão de pessoas. É uma característica diferente da minha época, são rapazes, são pessoas jovens, e a visão que a gente tem é que é a última vertente não organizada ainda aqui, são os familiares de presos. Eles são permeados dentro de um tecido social. Ele não é o preso, ele não é a presa, mas ele cumpre uma cadeia junto com esse preso. Nós somos presos compulsórios, né? Para cada um aqui. A maioria das vezes é as mulheres, até porque a mulher tem uma capacidade de administrar a dor, então ela acompanha tanto o seu parceiro quanto a sua filha nas unidades prisionais. É só a gente olhar a porta delas para ver o número de pessoas, na sua maioria mulher. No que diz respeito à oportunidade, o sistema penitenciário, se ele não for visto como uma estratégia de segurança pública, ele é só um depósito. Esse preso ou esta presa, ela é um bumerangue. Ela sai de um determinado lugar, ela roda durante um tempo, mas ela retorna para o mesmo lugar. Cabe à sociedade como um todo, cabe aos governos, seja estaduais, federais e mesmo municipais, o cuidado, a observância de como ela quer receber esse 1 milhão de pessoas que vivem encarcerados, sem trabalho, sem escola, sem perspectiva nenhuma de uma socialização. Até porque eu não acho que seja ressocialização. A pessoa chegou lá porque ela não teve, ela não se viu, ela não foi educada para se perceber cidadã. Então essa é a grande perspectiva que a gente tem, é que essa família possa ajudar a entender o seu papel de corresponsável pela volta desse homem ao mercado de trabalho. Não é possível que a gente ache, que os governos achem, seja eles de direita ou de esquerda, que essa parte da população será abduzida ou será permeada pelo espaço. Não, ela vai estar aí, ela está voltando, ela precisa de apoio, ela precisa
10 anos preso e é largado na vara de execuções penais, depois que ele ganha um alvará de soltura, sem R$1 no bolso, ele não tem perspectiva nenhuma, a não ser reincidir. E é isso que a gente discute. Hoje o crime mudou, ele é mais novo, ele é mais ansioso, ele tem uma perspectiva diferente, ele é mais competitivo, ele não é mais um crime de associação, ele é um crime hierárquico, ele é um crime capitalista, que destrói, que corrói, como a sociedade também é. A cadeia não é mais nada diferente, ele é um microcosmo. Dentro da cadeia tem gente que realmente tem feito delito, tem pessoas que estão presas sem terem cometido delitos, mas é a oportunidade que o Estado tem de intervir positivamente sobre esse homem, sobre a sua família e, consequentemente, sobre a sua comunidade. De que forma esse homem pode agregar valor para a sua comunidade quando ele retorna? Que tipo de trabalho ele pode oferecer que o faça cidadão e ele tenha orgulho do que ele é? É muito ruim olhar para o homem e achar que ele não tem competências. Ele foi preso porque ele foi preso. Não, ele foi preso porque ele veio dentro de um contexto complexo. Mas ele é passível de mudança. Ele é passível de uma melhora qualitativa. E é nisso que se aposta. Mas sem a organização, sem a visualização da sua responsabilidade, a família não consegue ajudar esse preso. É importante as instituições como CUFA, como o Viva Rio, como o ISER, como a NF, trabalhos como a Associação Brasileira Literária do Cárcere, de Literatura do Cárcere, que dá visibilidade e que chama para o centro da discussão essas pessoas. A cadeia tem voz, esses homens têm voz, as mulheres têm voz. As pessoas precisam entender como absorver essas pessoas dentro de uma perspectiva de uma sociedade mais humana, mais empática, mais sadia, menos complexa, menos observadora e com menos ação. A gente precisa agir mais. E quem está falando isso é uma pessoa que entrou no sistema penitenciário em 1980. Estamos em 2025. Nada mudou. E o que mudou? Mudou muito pouco. Poucos trabalham, poucos estudam, muitos nem família têm para visitar. É um mar de falta de oportunidades. Mas acho que quanto mais a gente falar, quanto mais se perder o medo de se amar este ser humano que convive de uma forma diferente na sociedade, mais a gente abre caminhos para puxar, para agregar esse cidadão que precisa ser visto como competente, como possível, como alguém que pode criar valores para ele mesmo, para a sua família, para o seu ambiente, para a sua comunidade e para o país. Boa tarde, foi bom conversar com você. Obrigado, Simone. A experiência de uma mulher familiar de preso. A lei diz que a pena não pode passar